Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África Voa vamos conversar com o jurista Elias Federico Lopsman sobre o papel da justiça no processo de desenvolvimento dos países africanos de língua portuguesa. Seja bem-vindo! Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Elias Federico e eu estou aqui para um pequeno bate-papo com vocês. Elias, estou super feliz que você está aqui para falar sobre um assunto super importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o papel da justiça no processo de consolidação do Estado de Direito Democrático nos países africanos de língua oficial portuguesa. O processo de desenvolvimento dos países africanos de língua oficial portuguesa, ela é um pouco atrasada. Isso devido ao contexto histórico, político, que todos esses países passaram, com exceção de Cabo Verde, na verdade, que é um caso, uma exceção, eu poderia dizer. Todos esses países, na verdade, vieram um processo de libertação que foi um pouco violento e tal, e na minha ótica não houve transição no sentido dos portugueses deixarem pessoas para guiar o que seriam os próximos passos das pessoas que realmente assumiram o controle desses países. Então, é como se tivessem, não começado do zero, mas tivessem um retrocesso no que é o próprio consolidação da justiça. Ou seja, antes a justiça era feita, ou funcionava tudo a modo do que os portugueses acham correto ou não. E depois que os portugueses partiram, os nacionais, tanto de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, passaram a fazer justiça de acordo com o que eles acham correto ou não. Então, eu posso dizer que, na verdade, a justiça, na verdade, poderia ter uma grande influência no que se diz respeito ao processo de desenvolvimento. Só que hoje vemos que a sua influência deixa muito a desejar. E já que você tocou nesse assunto, né, da influência, eu gostaria que você fizesse uma breve análise aí de como está a justiça, a influência da justiça na Guiné-Bissau. Olha, Dani, eu não diria que a confiança da justiça, a confiança dos cidadãos na justiça na Guiné-Bissau aumentou, mas eu posso dizer que melhorou muito, porque hoje nós vemos que os cidadãos procuram os tribunais, por exemplo, para a resolução dos problemas. Os políticos, por exemplo, nos últimos anos, procuraram os tribunais para a resolução de problemas que é do interesse público. Isso, há uns tempos atrás, não se via. Então, na minha ótica, eu vejo que, na verdade, houve um avanço ali. Uhum. E como fortalecer esses órgãos, né, do poder judiciário e aí a própria justiça nesses países e também na Guiné-Bissau? Quem faz a justiça, na verdade, são os homens, né? São os homens, as leis, quem faz as leis são os homens. Então, o que eu posso dizer é que começa, na verdade, num investimento na educação muito bom. Ou seja, se a gente quiser, ou se nós quisermos ter uma justiça funcional, funciona, né? Temos que investir na formação das pessoas, dos cidadãos, que depois vão se formar como homens de lei e tudo mais. Por exemplo, o nível de deputados da nação teria que ser algo melhorado, porque são os deputados que fazem as leis. Então, é natural que a gente presuma que quem faz a lei sabe concretamente o que ele está fazendo. Então, como que eu posso dizer? É uma pergunta bem ampla. O processo de justiça em si não começa nos tribunais. O processo como é que é? Do respeito às leis não começa nos tribunais. Começa na própria capacidade dos cidadãos compreenderem o que é o certo, o que é o errado. E isso é o que motiva os legisladores, naturalmente, a fazerem as leis. E Elias, gostaria que você também falasse um pouquinho da importância da transparência e da prestação de contas. Olha, Dani, é o básico.
É o básico. Quanto mais transparente um país é, mais desenvolvido esse país é. Por exemplo, eu posso tirar exemplo dos Estados Unidos, de países como a Finlândia, por exemplo. Você vê, até aqui no Brasil, por exemplo, o princípio da transparência é um dos princípios da administração pública. É a base. Porque, assim, você evita coisas que possam gerar mal-estar público. Você evita coisas que podem gerar a desigualdade social. Você evita coisas que podem gerar, por exemplo, a corrupção. Porque, obviamente, que quando você faz as coisas erradas, quando você faz as coisas certas, você tem um certo cuidado nas duas situações. Ou seja, quando fores fazer uma coisa que não é correto, obviamente que vais ter cuidado em encobrir, certo? E quando a coisa é certa, o político vive de quê? A sua imagem pública. E quando a coisa é certa, na verdade, você tem todo, como é que eu posso dizer? Todo o prazer em mostrar que, na verdade, é mostrar para as pessoas que, na verdade, isso aqui está claro, eu estou a fazer a coisa certa. Até porque isso vai alimentar a tua imagem pública. Percebe? E Elias, gostaria que você contasse aqui para a Voz da América em português como você classificaria o nível de desenvolvimento nesses países, levando em conta o papel da justiça? Pode melhorar muito. Com um investimento sério na educação, com um preparo sério dos profissionais nessa área e da sociedade no geral, pode ser que nós consigamos atingir o nível que desejamos. O papel da justiça no processo de desenvolvimento desses países realmente não tem como ser analisado sem você analisar o contexto sociocultural. Percebes? Por que eu digo isso? Na Guiné-Bissau, por exemplo, tem uma coisa que na minha ótica, as pessoas ignoram muito. Mas nós temos um país que tem mais de 28 etnias. Todas essas etnias têm a sua língua. Ok? Temos um português que é a língua oficial, só que ela não é praticada no geral. A nossa língua uniforme é o crioulo. Ok? Só que as leis são todas em português. As leis são todas em português. Um nível mesmo de alfabetização na Guiné-Bissau deixa a desejar muito. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se tu pegares qualquer pessoa aqui, sabe o que é que tem no artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais. Artigo 5º da Constituição. Na Guiné-Bissau, por exemplo, pouca gente tem conhecimento dos direitos fundamentais que está consagrado na Constituição. E isso pode parecer uma coisa que pode não ter nada a ver, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós falamos do papel da justiça no processo de desenvolvimento, temos que levar em conta a própria capacidade dos cidadãos compreenderem o que é o seu direito ou não. Porque daí surge a necessidade de exigir aos servidores públicos e aos representantes políticos, por exemplo, a exigir o cumprimento cabal das suas obrigações. Quando nós sabemos qual que é o nosso direito, qual que é o nosso valor, na verdade, acabamos não aceitando o que é menos do que merecemos. E com essa deixa aí, eu quero finalizar então a nossa entrevista. Elias Federico Lopes Mann, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para poder falar sobre o papel da justiça no processo de desenvolvimento dos países africanos de língua portuguesa. O prazer é todo meu, né?